Semana passada, nós estivemos em Central de Minas. Um tio da Ricelli sofreu um acidente e o caminhão bateu de frente nele, né? O caminhão cortando na contramão, bateu de frente no carro dele e ele veio a óbito, né? Por fora estava tudo bem, consciente, falando, mas no cérebro só Deus para ver, né? E então nós estivemos lá, ele faleceu, né? Teve um aneurisma. E o meu cunhado, que é pastor, passou com ele os últimos 3 dias, né? Então, durante esses 3 dias, ele mandou chamar a ex-mulher, a mulher, os ex-meninos, os meninos, todo mundo que ele lembrava que ele tinha que pedir perdão, que ele tinha que fazer uma acerto, ele mandou chamar, fez uma acerto, pediu perdão a Deus, confessou aquele negócio todo. E aquilo desperta uma alegria na família, de ver que ele se acertou com Deus no último momento. Aqui mora a graça. Por que a graça? Porque não importa se você chegou para trabalhar cedo ou no final do dia, o pagamento é o mesmo. Vocês acham que Deus o perdoou? Sim. É disso que nós estamos falando. Só que esse perdoar causa alvoroço, porque quem não entende a graça fica com raiva de Deus. Imagine você, professor. Eu sei que tem professores aqui. Você tem 10 alunos na sua sala. E os 10 alunos estão com medo da sua disciplina. Mas 5 deles não entendem nada da sua disciplina. E eles sabem, rapaz, eu vou tomar bomba. Vou tomar bomba mesmo. Mas aí no final do ano, o professor chega e diz: olha, todo mundo está com 10. Os que estudaram muito vão ficar felizes pelos outros, não vão? Não. Assim é a igreja. Mas eu estudei muito. Mas eu sou professor, eu dou nota para quem eu quiser. Aí os alunos que não entendem nada, não conseguem tirar nada, então eu posso continuar tentando, sem me preocupar que eu não vá passar? A graça é desse tipo. E estamos falando disso. Eu devo dizer a vocês que a graça é o ponto principal de entendimento para você viver livre em Jesus. Quem não entende a graça de Deus, não consegue se libertar da religião. Quem não entende a graça de Deus, acha que Deus se agrada do que você faz. Não que Deus não se agrada, mas acha que compra Deus pelo que faz. Alguns acham que pagam a Deus fazendo algumas obras. E a graça vai te decepcionar. Porque Deus pode se agradar muito de quem não fez nenhuma obra, mas simplesmente exerceu fé, dizendo: eu estou com Ele, Ele está comigo aqui, eu estou seguindo a palavra. E eu quero aprofundar um pouquinho mais com vocês. Eu estou agarrado na graça? Deveríamos falar pelo resto da vida só dela? Porque se todo cristão entendesse a graça, nós teríamos uma igreja mais completa, teríamos uma igreja mais forte, uma igreja diferenciada, né? Mas o nosso berço excluiu a graça. O berço da igreja excluiu a graça. Quando nós voltamos os nossos olhos para estudar a dispensação de Deus, os momentos em que Deus está trabalhando, nós começamos a ver o horário profético de Deus. Nós vemos, espera aí, essa não é a hora de prestar sacrifício matando animais. Esse não é o horário profético. Essa não é a hora de você achar que Deus vai se agradar de você porque você entregou um monte de cesta básica e você está salvo. Ou porque você faz um monte de coisa na igreja, você é melhor do que outra pessoa, né?
O horário de Deus nesse momento é chamado de tempo da graça, o tempo do favor imerecido, o tempo da misericórdia. Algumas pessoas foram demitidas na graça e não aceitam. Ninguém gosta de demissão. No tempo da graça, Jesus demitiu os sacerdotes que recebiam as ofertas para levar lá no tabernáculo. Jesus demitiu um monte de gente. Vocês não precisam fazer mais nada. Demitiu até os animais que iam ser sacrificados. Agora é um sacrifício só, é um sumo sacerdote só, e eu vou fazer de vocês reis e sacerdotes. Na graça, Jesus chega e fala assim: vou rasgar o véu, quero todo mundo indo direto ao Pai. Mas as pessoas insistem em fazer intermediários. Chama fulano que fulano atende. Isso não é graça. Isso é prisão. A graça demitiu essa turma. Só que os religiosos insistem em contratá-los. A graça rasgou o véu. Os religiosos insistem em remendá-los. O que é remendar o véu? É querer fazer tudo que a graça disse que não precisa fazer. É achar que você ora mais do que eu, então você tem mais direito espiritual do que eu. Você não tem mais direito de ir a Deus porque você é santo. Nós nunca seremos santo o suficiente. É Jesus que é santo o suficiente. Então nós nos agarramos nele. É a santidade dele que nos protege, não é a nossa. Por achar que somos santos demais, alguns são canonizados. E até exaltados, glorificados e adorados. Caiu da graça. Cuspiu na graça. Acabou com a graça. E por incrível que pareça, é muito sem graça. Não está certo. E as pessoas, por não virem na igreja Batista Inovação Espiritual, acabam não descobrindo o que é graça. Mas pode ver na internet. Não é? Deus manda Jesus e acaba com um monte de coisa, um monte de sacrifício. Não precisa mais de circuncisão. Não precisa marcar o seu corpo se achar que é de Deus. Só que a graça só faz sentido quando você recebe Jesus e recebe a mensagem da cruz, que pode ser loucura para os que se perdem e para nós. É o poder de Deus. A graça, ela não faz sentido para o homem caído. A graça não faz sentido. Por quê? Para entender a graça, precisa olhar com os olhos espirituais. Como eu disse, numa sala de aula, os alunos que receberam a mesma nota, os que se sentiram lesados, vão ficar irados, como se os outros tivessem de ser punidos porque eles estudaram. Na igreja é assim, em muitos momentos, algumas pessoas acham que devem ser tratadas melhores do que os outros. A graça não faz isso. A graça de Jesus não faz isso. Jesus faz o que ele quer com o que ele quer. Já viu pessoas que oram menos do que você e parece que Deus abençoa ele mais? Alguém já viu isso? Tem um trem errado. Não está nada errado, isso é a graça. A minha graça te basta. O problema é que você acha que Deus vai te abençoar porque você faz mais do que Ele. E a graça não é pelo que você faz, é pelo tanto que você crê. A graça é ativada pela fé, não pela obra. Tudo na Bíblia é ativado pela fé. Então as pessoas estão tentando ativar a graça de Deus fazendo. Aí você vê alguém que faz menos, põe atenção, mas é mais abençoado. É porque ele entendeu a graça. Não é pelo que você faz, é pelo que você crê.
é pelo que você olha, é você não fazer, não por omissão. Mas espera aí, eu preciso crer no que Deus já prometeu. Para entender isso tem que ser espiritual. Em 1 Coríntios 2,14 a Bíblia diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Nesse caso, para você que quer entender a graça sem o Espírito Santo de Deus, uma coisa eu te garanto: a graça, para quem não é espiritual, a graça é irracional, a graça é incorreta, a graça é injusta, e ela não faz sentido. É como os alunos: como assim? Eu estudei, eu dei meu sangue, por que você está dando nota para ele? Lembra da parábola? Esses trabalhadores chegaram no final do dia. Por que o Senhor está pagando eles o mesmo que nós? Porque eles acharam que agora nós vamos receber mais, né? Ou mesmo tanto. Eu faço o que eu quiser com o que é meu. Para quem não olha para a Bíblia e entende a graça é irracional. Você nunca vai entender a graça. Alguém que matou, alguém que estuprou, e lá no leito de morte diz: eu aceito Jesus, eu me arrependo, eu peço perdão. A graça cobre ele, não pelo que ele fez, mas pelo Jesus que fez. A graça machuca muitas pessoas. Se você é orgulhoso e acha que você deve ser valorizado pelo que você faz, você sofre e perde o resultado da graça. Por exemplo, para ser salvo, você tem que fazer o quê? Crer. Não, para mim ser salvo, eu tenho que jogar 3 caroços de milho para trás, 3 caroços de feijão para frente. Um dia um amigo meu foi numa igreja evangélica e o pastor estava com um potinho de feijão. Falou: olha, para Deus te abençoar, você vai pegar esse caroço de feijão. Não pode, né? A salvação é pela graça. Para você ser salvo, você tem que jejuar todo dia. O jejum não é para salvação, é para outros motivos. Para você ser salvo, você tem que distribuir muita coisa. Além do mais, tem gente que não ora, porque acha que não pode ser ouvido por um Deus tão grande, porque não conhece a graça. Um dia um homem disse no meu gabinete: eu não creio que Deus escuta a oração feita na igreja. Eu disse: por quê? Deus não tem tempo para nós. E ontem eu ouvi a mesma coisa. Eu ouvi um irmão da nossa igreja dizendo, foi um parente meu, me disse que não crê na oração, ele não ora porque ele não crê que Deus iria parar para ouvi-lo. Deus parar para me ouvir? Ele não crê na cura porque ele não crê que Deus não ia se incomodar em curar alguém, abençoar alguém como nós. Isso é o quê? E são religiosos, tá? São religiosos. Isso é o quê? Religião. Ele cumpre as regras, mas algumas coisas eu falei: não creio que Deus possa fazer isso, porque Deus não vai parar. Ele não conhece a graça, conhece a lei. É como aquele jovem que chegou para ele: o que é que falta para ir para o céu? Que eu faço tudo. Ele não entendeu que ele não precisava fazer tudo. Ele só precisava ouvir Jesus e faz o que eu estou mandando. E Jesus disse para ele: vai, vende tudo que você tem, distribui com os pobres e me segue. Quando ele não fez o que Jesus disse, isso provou o quê? Que ele não tinha entendido a Bíblia. Ele era
um cumpridor de regras. O religioso, ele é cumpridor de regras. Eu não toco isso e não como aquilo. Sou mais santo que você. Eu não pinto isso e não corto aquilo. Sou mais santo que você. Não é no que você faz. Porque se não cortar cabelo e deixar o unha crescer, vai ter umas seitas aí que a turma tem unha desse tamanho. Se isso é santidade, meu filho, você perdeu. Chega a enrolar. Pensa, coçando no ouvido. Uma unha de 20 centímetros. Massagear a cabeça deve ser a melhor coisa que tem. Tem que ser de longe, olha o tamanho da unha. Mas santidade não tem nenhuma. A santidade não está no tamanho de que você tem na cabeça, na mão, na boca. Não é pelo que você faz. A graça não é pelo que nós fazemos. É o tanto que nós cremos no que Ele faz. É o tanto que nós cremos no que Ele fez. A graça não nos trata pelo que você e eu nós fomos. Ela nos trata pelo que nós podemos ser. Quer ver? Eu disse domingo que nosso cérebro ele trabalha com duas partes. Ele trabalha com memória e com imaginação. Na parte da memória, ele toca o disco do passado. É a parte que quanto mais velho você for, mais você usa. Você conhece pessoas que toda vez que você senta com ele só toca o disco do passado? Só fica lembrando as coisas do passado, ela não olha para frente. Por que você acha que criança não assiste filme? Porque ela não tem memória de romance, de guerra, de tiro. Criança não tem memória, ela só tem a parte da imaginação. A criança só toca o disco do futuro. Por que criança gosta de desenho de cores? Ela não tem nada na memória, então ela está imprimindo. E o que chama a atenção dela é aquilo ali. São coisas legais, que mexem com o som, que mexem, que vibra com ela. A criança pode ver um filme de uma cena, o adulto está chorando e ele, eu não quero. Porque não toca o disco do passado. Agora nós não, te faz lembrar de coisas. Te faz lembrar de um relacionamento, te faz lembrar de uma tristeza, te faz lembrar de decepção. A graça não trata com o disco do passado. A graça se compromete com o disco do futuro. Então, quando você recebe Jesus, Ele faz as coisas velhas. E quando você for lá, traz à memória só o que te dá, ou só o que conecta com o disco da imaginação. Imaginação é o que você cria. É o que você deseja, que anseia. Por isso que os canais de televisão de criança não precisam de ninguém estar falando, não precisa de ninguém explicar nada. Elas não querem saber, elas não entendem. Só precisa ter desenho animado. Às vezes o desenho é uma bolinha quicando. Quanto mais novo, o desenho tem que ser, né? Tem um desenho. Alguém já viu o Tutitu? O Tutitu não tem graça. Não tem ninguém falando. Não tem nada. Vem o Tutitu. Uma espaçonavezinha pequenininha vermelha. E ela monta uma placa. Pluck. 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 E vai embora. Aí oito. De novo. É o máximo. Agora para nós é o máximo? Eu não quero, viu? Ao contrário, por quê? Nós gostamos do passado. Gostamos de tocar o disco do passado. Quer ver o que nos chama atenção? É quando alguém frita aquela carne que a sua mãe fazia há 20 anos atrás. Ai, lembrei da minha mãe. Seu cérebro vai lá e toca o disco de 20 anos atrás. Aquela batata que você comeu há 30 anos atrás na mesa, com 10 meninos na mesa gritando, jogando trem um no outro, era a sua casa. Esse é o disco da memória. Pode trazer alegria,
mas pode trazer tristeza. Por isso que quando você for tocar o disco da memória, traga à memória o que te dá esperança. Conecte-se ao que pode se conectar ao disco do futuro, ao que você pode reproduzir para frente. A graça não nos trata pelo que nós fomos, senão estaríamos perdidos. Não haveria chance para um estuprador, não haveria chance para um assassino, não haveria chance para ninguém. A graça nos trata no que podemos ser. Ela toca o disco do futuro. Amém? A graça, ela é fantástica. Ela se diferencia das obras e da lei. Na lei, quando você faz uma confissão, você é punido. Na graça, quando você confessa e deixa, você é absolvido. Mandela, depois de 27 anos preso, ele assume o governo, né, do seu país. E o que ele faz? No dia da posse, ele manda chamar o carcereiro. Eu quero ele comigo aqui. Ele poderia ser o cara que mata ele, mas ele entendeu a graça. Pior o que ele fez, ele reúne os seus líderes e diz o seguinte: eu quero que as pessoas que confessaram os seus pecados, os seus erros, os seus assassinatos, e tiverem arrependidos, sejam absolvidos. A turma ficou louca. Por quê? A graça nos deixa louco quando nós não olhamos com o olhar espiritual. As pessoas não querem absorver ninguém. Não querem absorver ninguém. Nos Estados Unidos, alguns policiais pegaram um menino, um rapaz, e mataram. Dias depois foi na mesma casa. Pegou o pai, e aquela mulher viu os policiais assassinando o marido dela, colocando fogo nele. Eles conseguiram prender os policiais. No tribunal, o juiz manda aquela mulher se levantar e pergunta para ela: qual a sentença que a senhora daria para ele? Ela olhou para aquele homem, está registrado. Ela olhou para aquele homem e disse: eu te perdoo, e sei que o meu Deus também pode te perdoar. Ela era crente. Ela entendia da graça. Você tirou toda a minha família. Todo o amor que eu tinha para dar para o meu filho e para o meu marido ficou em mim. E hoje eu quero dar esse amor para você. A sentença que eu quero dar para você, primeiro, é que você vá até onde você queimou meu marido e traga as cinzas para que eu possa dar um enterro digno para ele. E a segunda sentença, que ele não ouviu porque havia desmaiado, porque ele nunca esperava receber tal sentença: eu quero, senhor juiz, que ele vá à minha casa todos os dias, que eu quero orar com ele, até que ele me entenda e entenda a graça de Deus. Quantos poderiam fazer isso de nós? É difícil demais. Na lei, se você se justificar, que é o melhor que a gente acha que tem que fazer, você começa a procurar a vingança. Quantos num caso desse se vingaria? As pessoas esquecem que a vingança, ela perpetua o mal. Se vingar é dar mais alimento para o mal. Romanos 12, 19. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E Deus se vinga com a graça, com aqueles que se arrependem. Se não se arrepender, é automático. Você já tentou se vingar de alguém com a graça? Como? Jesus disse: ama o seu inimigo. Isso é vingar com a graça. Ore por quem está te perseguindo. Vingança com graça. Fale bem de quem está maldizendo você.
Isso é se vingar ao modo de Deus. A justiça, ela quer punir. A graça quer absorver. Desde que haja um coração contrito e quebrantado. Por exemplo, ao invés de punir, a graça te manda fazer isso. Romanos 12, 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, não é o amigo não, não é o filho não, não é a mamãe não, não é seu irmão não. Se o teu inimigo tiver fome, dele de comer. É fácil? É fácil? Só se você estiver vestido com a roupa da graça. Vocês acham que o evangelho está dependendo da graça? Ou estão fazendo muitas coisas e não estão entendendo a graça de Deus? Eu acho que nós estamos cantando demais, pregando demais, falando demais, fazendo demais, mas ignorando os princípios básicos, como esse, a graça. Somos vingativos demais, somos maus demais e queremos ser alvos dessa graça. Quantos aqui estariam prontos para dar comida para o seu inimigo? Quantos aqui estariam prontos para dar de beber para o seu inimigo? Quantos de nós, se eu pergunto assim, gente, quem quer amontoar brasa viva sobre a sua cabeça? Eu. É só fazer isso aí. Eu estou cheio do fogo de Deus. Eu estou cheio da unção, o fogo de Deus. Você quer amontoar o fogo de Deus sobre a sua cabeça? Dá comida para o seu inimigo. Dá bebida para o seu inimigo. Quantos têm coragem? Eu. Nós temos coisas que a graça nos faz fazer mais que automaticamente. Coisas como aniquilar a violência, não fazendo vingança. Muitos crentes dizem, bateu, levou. Você está perpetuando o problema. Comigo é assim. Bateu, levou. Se tocar nos meus. E a graça? É fácil, mas amamos a graça em nossa direção. Amamos o perdão de Deus. Aquela mulher perdoou o assassino das pessoas que ela mais amava. Por que ela perdoou? Porque o perdão é a semente para ela mesma se libertar. Tem gente que não sabe perdoar, vive preso, amarrado e aprisionado. Perdão é a semente para a liberdade. Assim como a vingança é a semente para a prosperidade do mal. O perdão é a semente para cancelar o mal. Como eu vou ser liberto? Vamos fazer a oração das 7 sexta-feira. Precisa não. Tem gente orando, já tem 70 anos de sexta-feira, mas não consegue perdoar às vezes o pai. Conheci uma moça que há 10 anos não falava com o pai. Ela não perdoava o pai. E um dia ela chegou em casa, tinha tanta gente na casa dela, ela achou que era festa. Quando ela entrou dentro de casa, o caixão do pai estava na sala. E ela entrou em desespero, porque ela não teve tempo de acertar. Quem ficou preso? A dispensação da graça não é a dispensação da lei, não é a dispensação de Israel. Devemos orar pela paz em Israel, devemos orar por Israel, porque Israel é o relógio de Deus na terra. Mas a dispensação que você está nela hoje é o tempo da igreja, é o momento da igreja.
Porque a terra se tornou um território ocupado pelo inimigo. E a igreja entra nessa batalha. Uma batalha em que nós sabemos quem é o vencedor, é Jesus Cristo. Então Jesus vem à terra e ele faz um convite para todo mundo. Ele fala assim: eu vim aqui para fazer um convite, eu quero que vocês escolham qual é o lado que você quer ficar. Vocês querem ficar do lado do invasor ou do lado do Criador? As pessoas têm que escolher. Mas por incrível que pareça, as pessoas estão escolhendo o lado do invasor. As pessoas amam ser invasores. Se não houvessem leis, a maioria de nós seríamos ladrões. Ou não? Muitos não entram nas casas dos outros e não roubam porque tem lei, tem medo de ser preso. Porque as pessoas querem se dar bem. Se você deixar o seu celular num muro ali e sair, deixa lá 10 minutos. Uma pessoa que não é ladrão, ela vai passar e vai levar. Se não houvessem leis, a maioria seria ladrão. Jesus veio para escolher. O livre-arbítrio está do mesmo jeito. Tem a voz de Deus e a voz da serpente. Tem a voz do Criador e a voz do invasor. Tem a voz da verdade e tem a voz do engano. Só que as pessoas amam o engano. As pessoas atendem mais a voz do invasor. Por quê? Satisfaz a carne, não tem preço. Jesus veio trazer libertação. O invasor veio trazer prisão, mas ele não mostra que veio trazer o que ele está trazendo. Quem mais apanha nesta terra do que a igreja? Quem é mais perseguido do que a igreja na terra? Por que os romanos mandou matar os cristãos? E não matou a turma das outras religiões? Só mataram os cristãos, mas tinha outras religiões, você sabia? Só que os outros se curvavam, se uniam. Ecumenismo. Eles se ajoelhavam até diante dos Césares. E os cristãos, não, só diante de Deus. Só diante de Jesus. Só diante de Jesus. Estamos em um tempo que você não pode dizer para as pessoas: Deus te abençoe. Não façam isso mais. Diga para ela: Jesus te abençoe, porque o Deus dela pode não ser o seu. E ela acha que você está falando do Deus dela. Oh, Deus te abençoe. Não, Jesus te abençoe. Você simplesmente não falou de um Deus inexistente. Você falou, você deu nome ao seu Deus. Por que os cristãos, somente eles? Irmãos, nós temos algo nas nossas costas. Nós somos a igreja. A igreja apanha todo dia. Porque a igreja não veio fazer acordo com o pecado. A igreja não pode fazer acordo com o mundo. A igreja simplesmente está na contramão do sistema. Está na contramão. E Deus colocou isso em nossas mãos. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 3:10. A intenção dessa graça era que agora, mediante quem? A igreja. Tem gente contra a igreja. Deus colocou a graça dele como um trabalho da igreja. Todo mundo que é contra a igreja está simplesmente querendo acabar com quem ficou encarregado de levar a graça ao mundo. Eu sou contra a igreja. Eu não vou na igreja não, eu reúno em casa. Reúno com quem? Ah, eu cultuo em casa. Não cultua, mentiroso. Ah, eu sou crente em casa. Você que ouve uma pessoa dizer isso, você que está em casa me ouvindo, simplesmente, vou falar de forma bem clara e sutil, está sendo usado pelo diabo. Foi sutil não, né? É porque não tem outro, é ele mesmo. Por quê? Porque quem criou a igreja, Jesus inaugurou a igreja no tempo da graça como o instrumento dele na terra.
Põe atenção no que o texto está dizendo. A intenção dessa graça era que, agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais. O que Deus está dizendo? A igreja é a transportadora da minha graça. A igreja está encarregada de falar da minha graça. A igreja tem agora uma obrigação. Essa graça, ela tem a intenção agora de, mediante a igreja, através da igreja, ser levar a sabedoria multiforme, as diversas formas do trabalhar de Deus, não para que as pessoas simplesmente soubessem, mas pior ou acima, os poderes e autoridades das regiões celestiais têm que saber que a graça de Deus é levada pela igreja. E o problema é que a grande parte da igreja não conhece a graça. Como vão levá-la? Estão levando regras. Estão levando regras farisaicas. Estão chamando coisas que eles não gostam de pecado, quando na realidade deveriam falar da Bíblia. Nós deveríamos entender que é o nosso trabalho estender a graça a todos, através de quê? Do Evangelho de Jesus Cristo. Então, todas as vezes que alguém tenta acabar com a igreja, está tentando destruir os propósitos de Deus na terra. A igreja é a parte principal de Cristo na terra. Eu já disse isso para vocês dezenas de vezes. Quem tenta acabar com a igreja está tentando destruir o corpo. É como se tivesse a oportunidade de crucificar Jesus mais uma vez. Essa não é uma estratégia dos homens. É uma estratégia satânica. 1 Pedro 4:10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Põe atenção. No primeiro texto, a Bíblia diz que a igreja está encarregada de expandir a graça, torná-la conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais. Como? Quando o inimigo vier acusar, diabo, eu conheço a graça. Quando os espíritos malignos vierem exigir algumas coisas, eu estava assistindo o programa da Fátima Bernardes, não indico esse programa para nenhum cristão. Só tem coisas lá pregando um monte de coisa que não é de Deus, né? Eu acho que os cristãos não deveriam dar ibope para ela. Quando não está falando sobre coisa em relação pedofilia, parece que ela apoia a pedofilia, parece que apoia questão de ideologia de gênero, apoia tantas coisas, né? Eu não assisto. Eu assisti que eu estava almoçando em outra cidade, aí chamou minha atenção no restaurante, estava passando uma mulher falando de comidas dos santos, e ela falou assim: essa comida aqui a gente cozinha só para os santos, para os espíritos, é uma cozinheira dos espíritos. E ela pergunta: mas como é que é isso aqui? Os espíritos comem? Não, os espíritos se alimentam da energia que nós damos quando estamos fazendo o alimento. É o retorno às obras. Deus não se alimenta da sua energia. Não tem nada em nós que alimente Deus. Só os demônios que gostam de consumir os homens, não é? Então Deus está dizendo na palavra dele que a igreja tem que tornar conhecido diante desses espíritos essa graça preciosa, o poder da graça. Dizer para as pessoas: você não precisa disso, Jesus pode te livrar, Jesus pode te libertar. Agora, em 1 de Pedro, a Bíblia está dizendo: olha, cada um de nós temos que exercer o dom que recebemos para servir aos outros. Tem gente usando o seu dom para servir a si mesmo, né? O nosso dom é para servir aos outros. Não tem ninguém maior do que alguém que se levanta para servir. Usar o dom para servir aos outros. E Deus está dizendo que nós podemos
administrar a sua graça? Como administrar a sua graça? É que nós não precisamos, eu vou. Não, olha para a Bíblia e veja o que Deus já disse, já está estabelecido. Porque senão você vai ficar administrando, como essa mulher, cozinhando para espíritos. O que é administrar? O que é administrar alguma coisa? A palavra dispensação e administração da casa é a mesma. Deus nas dispensações, Ele está administrando o tempo em relação aos homens. Aí Ele vem e diz assim, tem a dispensação da graça, ou tem a administração da graça nas mãos de vocês. Nós pastores administramos a graça da forma que eu estou dizendo aqui agora, ensinando a igreja. Isso é a administração da graça. Administrando, dando em porções. Já é a terceira semana falando da graça. Isso é administrar a graça. Administrar a graça é quando nós chegamos para alguém que acha que vai ser salvo porque está fazendo um monte de coisa. Não, você pode fazer o que você está fazendo, mas por causa da graça, não. Você já ouviu às vezes na televisão a pessoa falando, eu vou dar esse dinheiro para fulano porque eu recebi a minha graça. Ninguém pode pagar a graça. Ninguém paga pela graça. Todas as vezes que for merecido, não é graça. Todas as vezes que for pagável, não é divino. Põe atenção. Todas as vezes que é merecido, não é graça. E todas as vezes que for pagável, não é divino. Qual de nós podemos pagar a Deus? Algum aí? Algum ousa tentar pagar a Deus? A graça nos enriquece. Quando nós administramos a graça, nós levamos o doce cheiro da graça onde nós chegamos. Como? Um pastor, um líder, um cristão, na sua casa, você tira o peso das costas das pessoas através da... Olha, isso é lei. Como esse rapaz foi na casa de um irmão e disse, eu não posso orar, Deus não vai me ouvir. Aí você começa a administrar a graça. A graça de Deus diz que você pode orar. Pode ajoelhar onde você estiver e falar com Deus, que Jesus rasgou o véu e falou, pode falar que Deus está te ouvindo. Isso é administrar a graça. O que é administrar a graça? Para uma pessoa que nunca ouviu sobre a graça, você tem que falar pausadamente, inteligível, audível e devagar. Falar de Jesus é administrar a graça. Discipular é administrar a graça. Somos administradores da multiforme graça de Deus. Administrar a graça é quando você usa o que Deus te deu para falar do evangelho da graça, não para colocar peso nas pessoas. Eu conheço muitas mulheres que não sabem andar de bicicleta, porque estiveram em uma igreja que havia um peso dizendo, mulher não anda de bicicleta. Qual é o pecado de andar de bicicleta? Na realidade, muito pelo contrário, dá muita saúde. Entendem? Isso não tem nada com a graça. Nem tem graça. Né? Não tem. São coisas assim. Efésios 3:11. De acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança, pela fé nele. Quem garante que você tem acesso a Deus? Eu estou fazendo perguntas que as pessoas fazem na rua. Que as pessoas dizem, quem garante que você tem acesso a Deus? Como eu te disse, às vezes as pessoas falam isso comigo. Não, Deus, você não tem acesso a Deus, você não pode falar com Deus, né? Tem um pastor amigo meu que diz, ele foi numa igreja pregar e ele foi sem gravata. Ele chegou lá, não deixaram ele pregar. Eu falei, não, se tiver sem gravata, Deus não está contigo. Eu falei, não acredito. Não deixou pregar. E aí, você voltou depois? Depois eu voltei, pôs uma gravata. Aí eu não vou falar o que falou lá, né? Mas ele falou assim, depois eu fui e falei os negócios. Então, o poder está na gravata.
e Jesus. Mas, irmãos, tem muita gente assim ainda. Muitas coisas precisam ser olhadas para a palavra. Olha o que a Bíblia está dizendo. Deus tem um eterno plano. E o eterno plano dele, ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor. Qual que era o eterno plano de Deus? Porque lá no Éden, o homem tinha livre acesso a Deus. Mas isso foi quebrado. Mas estava dentro do plano eterno de Deus, o acesso livre vai voltar. Onde é que ele cumpriu esse eterno plano? Ele cumpriu esse por intermédio de quem temos livre acesso a Deus. Através de quem? De Jesus Cristo. Não importa se você está de gravata ou sem gravata, se você está de terno ou sem terno, se você está com o cabelo raspado, está com o cabelo grande, o que importa é se você está conectado em Jesus, obedecendo a sua palavra e está andando com Ele, agarradinho nele, fora de pecado. Um pastor disse que mulher sem cabelo era pecaminoso, que não era de Deus. Uma mulher chegou na igreja dele e estava careca. E ele a tratou como pecadora, mas ela estava com câncer. Ele deveria ter orado por ela, amado ela, abraçado ela. Ele a julgou pelo que ele não viu na cabeça dela, porque ele não sabia o que ele deveria ter visto. As coisas não são assim. Na graça, Jesus faz tudo ao contrário. Jesus conversa com uma mulher samaritana, o que não era comum. E pior, essa mulher samaritana era de caráter duvidoso, que já estava no 5º marido, que ela estava não era dela. Mas isso era graça. Ele tratou com ela, ele falou com ela, ele abençoou ela, ele tocou nela e fez dela uma nova mulher. Na graça, Jesus curou o servo de um centurião romano. Eles nem se conectavam, eles eram tidos como inimigos. Por que eu estou dizendo isso? Tem muitas igrejas que precisam entender a graça. Como assim? Tem crentes que acham que as pessoas têm que ser como ele para ir ao céu. E Jesus fazia diferente. O romano, o servo do centurião romano, era como os cristãos? Sim ou não? E Jesus falou, vai, está curado. Abençoa ele. Aquele homem. Eu quero esse Jesus. A mulher samaritana era aceita pelos cristãos? Sim ou não? Ele falou com ela. Ele conversou com ela. As pessoas olhavam para ela e falavam, essa mulher aí, tantos homens, tanto isso. Tem muito crente hoje assim. E Jesus estava ensinando sobre a graça. Ele esteve com ela. Ele mudou a história dela. A graça é diferente. A mulher cananeia, ele expulsou o demônio da filha dela. E lógico para os cristãos. Por isso que os fariseus ficavam irados. Põe atenção. Os religiosos ficavam irados. É como se entrar alguém ali, pior da cidade. Aí o pastor desce, vai lá e dá um abraço. Ele, pastor, orar, abraçar o santo aqui, que fala em língua estranha, e foi lá, olha lá. A graça é constrangedora. Agora, tem algumas coisas na graça que nós precisamos aprender. A graça não é inclusiva. A graça é exclusiva. O que é ser exclusivo? Porque se a graça for inclusiva, você pode ter uma igreja de homossexual. A graça não é inclusiva. A graça exige exclusividade. Assim como Jesus não é inclusivo. Não, Jesus inclui todo mundo. Não, Jesus é exclusivo. Jesus não veio dar uma opção. Ele diz, eu sou o caminho. Eu não sou mais um caminho.
A graça é totalmente diferente. Por exemplo, a graça não aceita pessoas que negam as doutrinas principais de Deus. Por exemplo, você ama a graça, mas rejeita Jesus. De que te serve a graça? De nada. Tem que aceitar Jesus. Você ama a graça, mas rejeita a Trindade, rejeita a encarnação de Cristo, rejeita a expiação e rejeita a ressurreição. A graça não te serve. Por isso que eu estou dizendo que a graça ela é exclusiva. A graça não é inclusiva, porque se ela fosse inclusiva, ela aceitaria quem rejeita Jesus. Porque os testemunhos de Jeová, eles não aceitam Jesus. Para os islâmicos, Jesus é só um profeta. Para muitas religiões. Ah, mas eu estou vivendo debaixo da graça. A graça é exclusiva. É um Deus exclusivo. Uma doutrina exclusiva. Um Senhor exclusivo. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que não serve a Jesus e diz que está debaixo da graça de Deus. Mentira! A graça não te afasta de Deus, ela te agarra em Deus. Quando você descobre que Deus te ama como você é, te aceita como você é, te muda, te dá uma eternidade e tem uma vida nova para você, você se aproxima. Isso é a graça que ela faz. Ao contrário, não é graça. Tem muita gente que fala assim: não, se eu for na igreja e for batizado, estou debaixo da graça, estou no céu. Já era. Vai ser papá de leão. Outra coisa, a graça exclui quem não tem fé, quem não crê. Por exemplo, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está. E a graça é exclusiva. Não é tão fácil. Ela é tão redentora, ela abraça tanto, mas ela tem exclusividades. Tem que crer, tem que aceitar Jesus, tem que aceitar a Trindade, tem que aceitar a expiação, tem que aceitar a ressurreição. Isso é muito sério, principalmente na nossa cidade. Porque as pessoas estão aí dentro da igreja, bebendo, fumando, adulterando, prostituindo, e dizendo que não é a graça. Deve ser a graça a vizinha dele. Porque a graça de Deus ela é exclusiva. Deus exige que o homem saia de pecado. A graça não se mistura com o pecado. A graça, na realidade, ela pega o pecador e tira o pecado dele e traz ela para perto de Deus. E fala assim: agora você vem e não peca mais. É isso que a graça fez aquela mulher adúltera. Jesus falou assim: ah, não, vai, continua pecando. A graça Não, a graça não é ticket para pecar. Aí eu peguei um ticket da graça, agora eu posso pecar. Não faz isso. A graça ela é salvadora. Ela nos salva de nós mesmos, nos salva do pecado. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da... Põe atenção. A graça te salva, mas por meio da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, eu estou debaixo da graça. Não tem fé em Jesus? Que graça que é essa? Está sem graça. Ah, eu estou debaixo da graça, né? Eu já fui batizado, meus pais me batizaram, e eu já fiz isso, já fiz aquilo. Sai fora, conversa. E isto não vem de nós ou de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. O que Deus está dizendo? Você não é salvo pelo que você faz. Salvação é um presente que eu dou, pelo que meu filho fez. Só que a graça é exclusiva.
Por que eu estou insistindo nisso? Tem uma igreja em Vitória que chama Igreja Inclusiva. Acho que é esse o nome, né? Igreja da Inclusão. E tem gente que vem dizendo, a igreja tem que incluir todo mundo. A igreja não é inclusiva, é exclusiva. Não é uma igreja que inclui pecadores que continuam pecadores. É uma igreja que recebe pecadores que querem se livrar do pecado. É exclusiva, Jesus exclusivo, graça exclusiva, fé exclusiva, um Deus exclusivo, que quer homens e mulheres que tenham Ele como uma vida exclusiva para Ele. Agora querem viver para Deus e para o pecado? A igreja não é inclusiva, ela é exclusiva para Deus. Ela não é inclusiva para os homens. Eu insisto. Eu estou repetindo, porque tem a igreja inclusiva no Brasil. Está errado. Deus não é um Deus de inclusividade. Isso é coisa de budista, como o Dalai Lama já disse. Buda não importa em ser o terceiro. O cristianismo da graça não tem negociação, é inegociável. Nós estamos vivendo o evangelho pluralista. Ai, Jesus. Rolei a língua, falar internacional. Pluralista. Querem tratar Deus como pluralista. O que é isso? Deus é um só. Não do jeito que estão dizendo. Como assim? A turma da nova era, a turma do Deus pluralista, Deus é um só. Alá é o mesmo Deus. A turma, não, os muçulmanos servem o mesmo Deus. Como serve o mesmo Deus se rejeita o meu Cristo? Mas estão pregando isso aí, cuidado. Meu Jesus é exclusivo. Deus único e verdadeiro, que não dá a sua glória a ninguém. A graça não aceita ninguém que nega a palavra. O nosso cristianismo não tem negociação. Jesus é inclusivo ou exclusivo? Com certeza é exclusivo. Por quê? Ele não quer pessoas que vai dar as costas para Ele. Atos 17, 18. Às vezes eu me sinto como Paulo. Às vezes parece que estou pregando um Deus estranho, de acordo com o lugar. Aqui não, lógico. Olha o que aconteceu com Paulo. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele. E uns diziam: o que quer dizer esse paroleiro? Acho que alguns pensam isso da gente de vez em quando. E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque eles anunciava a Jesus e a ressurreição. Dentro desse Brasilzão, tem muita gente que não conhece Jesus e nunca ouviu falar sobre a ressurreição. Não dão crédito e acham que pregadores são paroleiros, estão falando de Deus estranho. E aí vem com uma conversa: Deus, tudo é um só, tudo é Deus, o mais importante é Deus. Que Deus? Quem é esse um só? Jesus é exclusivo, a graça é exclusiva. É por isso que o cristianismo é odiado no mundo. Todas as outras religiões são inclusivas. Por quê? Não tem um Deus. Mas são monoteístas. O islamismo é monoteísta, os judeus são monoteístas e tal. Mas não tem um Jesus exclusivo como o nosso. A turma do Islã, eles fazem muitas coisas.
que nós nunca vamos fazer. Entre outros. Hebreus 5:9. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. A salvação exige o quê? Obediência a Cristo. Eu estou falando isso pausadamente, porque tem um monte de gente enganado por esse Brasil, debaixo de uma falsa graça, debaixo de um falso evangelho, vivendo vida de pecado, achando que graça é liberação para a vida pecaminosa, achando que graça é ticket para fazer vida de pecado. Olha o que a Bíblia está dizendo. Jesus, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Não tem como viver debaixo da graça desobedecendo a Jesus, desobedecendo a palavra de Jesus, porque a graça, ela é incompatível com o pecado. O sangue de Cristo é incompatível com o pecado. Essa transfusão não vai dar certo. Nós não estamos no Natal, mas hoje eu estava pensando por que muita gente odeia o Natal. Ah, mas Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Mas ele nasceu. Não é? Vocês sabiam que as pessoas que mais odeiam o Natal são os judeus, os muçulmanos, os hindus e os ateus? Porque o Natal anuncia a encarnação do Jesus, do homem Deus, do Cristo Salvador. Isso fere eles. Por isso que eu comemoro. Não porque fere eles, mas porque eu estou comemorando a encarnação do meu Deus. Jesus se desfez da sua glória, veio em forma de homem para nos mostrar como fazer. Isso mostra o interesse dele por nós. Mas os hindus, os judeus, os muçulmanos e os ateus odeiam o Natal. Por quê? Porque eles não querem que as pessoas acreditem que Deus veio em forma de homem. Quando eu disse que por isso que eu comemoro, é porque eu creio que o Natal marca a encarnação de Deus. Porque a Bíblia diz que todo aquele que não crê que Jesus veio em carne é o quê? Todo espírito que não é de Deus não crê que Jesus veio em carne. Era uma das instruções quando você vai expulsar um demônio, se ele negar que Jesus encarnou, passa, isso é do capeta mesmo, né? Ele nega. As obras salvam? Não. Pastor, mas pergunta básica, mas eu preciso que vocês registrem isso, porque tem muita gente que não, eu não venho na igreja não, mas eu participo dessa entidade. Eu não venho na igreja não, mas eu participo dessa entidade que ajuda muito a cidade, que ajuda muitas pessoas. Esse não é evangelho. Não, eu sou disso aqui, a gente ajuda, a gente paga isso, a gente junta, a gente faz aquilo. Efésios 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, não tem nada que você faça que te salve, a não ser crer em Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Obras não salvam. Você pode fazer as obras o resto da sua vida. Tem que aceitar Jesus, obedecer a Jesus, andar com Jesus. Porque as obras, elas têm um problema. É como um trabalhador. Ele trabalhou o mês todo. Ele tem o direito de receber. Isso é graça? Quando você paga?
Não é graça, é dívida. Romanos 4:4. Você não pagou por graça, você pagou por dívida. Agora imagina, o trabalhador ficou um mês todo sem trabalhar e você pagou, você usou de graça. Ele ficou devendo. Então, quando nós fazemos algo na obra de Deus, nós não fazemos para que Deus fique nos devendo. Nós fazemos porque estamos devendo. Podemos fazer o resto da vida que nunca vamos pagar. Nós não fazemos porque, não, eu tenho que fazer para Deus me dar isso. Nós não fazemos porque reconhecemos que Deus vai nos pagar. Fazemos porque reconhecemos que tudo que nós fizermos não tem como pagar. Efésios 2:10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Por que eu estou lendo esse texto? Então eu não preciso fazer nada. Não é disso que eu estou dizendo. Estou dizendo que as nossas obras não salvam, mas um salvo pratica boas obras. Põe atenção nesse texto. Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Fomos criados para fazer boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Não para receber de Deus, mas é porque já recebemos. A graça não depende do seu trabalho, mas o nosso trabalho é porque a graça nos alcançou. Nós não somos santos para ser salvo. A nossa santidade é para homenageá-lo, para Senhor, estamos fazendo o máximo. Mas um dia estaremos na glória e o veremos como tu és. E nós seremos pelo menos uma gota do Senhor. O santo dos últimos dias, que é essa turma que entrega a revistinha aí, eles não creem em Jesus. Eles dizem: se Jesus é homem, eu também sou homem. Se eu posso ser santo como ele é, então ele não é Deus. Então, não aceita as revistinhas dele. A não ser que você vai cozinhar feijão. É sério. Não vai te edificar. Vai te enganar. Qualquer mensagem que te afasta da graça e de Jesus Cristo, saia fora dela. Por mais linda que seja, por mais colorido que seja, saia fora dela. Porque tudo se resume em Jesus. Tudo é Jesus. Tudo é Jesus. Tudo, qualquer coisa. Mas aquela igreja é tão bom lá. Como é que eles tratam a pessoa de Jesus? Não, Jesus é um profeta, é um cara bom. É isso, né? Abra sua Bíblia em Mateus 20. Vamos ler esse último texto da graça e a gente termina. Mateus 20, versículo 1. Semana que vem eu vou falar com vocês sobre alguns eventos dentro desse período da graça. Por exemplo, nós temos algumas coisas que ainda já está acontecendo. Nova era. Está vindo aí a tribulação e a grande tribulação. É tudo dentro dessa dispensação. Depois dessa dispensação, vem a dispensação do milênio. Mas tem muita coisa para acontecer. Tem muita coisa para acontecer. E semana que vem eu vou falar sobre esses acontecimentos do futuro próximo, né? Que em Mateus 24:21 a Bíblia diz: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Vamos falar um pouquinho disso. A graça
Esse tempo da graça tem muitas coisas para acontecer. Mas o conselho mais firme que eu dou a vocês: agarre-se em Jesus. Como os alunos que não conseguiam tirar nota, quando você não estiver entendendo nada, crê em Jesus. Quando você não estiver vendo nada, fica agarradinho em Jesus. Quando você estiver totalmente decepcionado, fique agarrado em Jesus. Quando você estiver totalmente alegre, fique agarrado em Jesus. Quando você quiser fugir, agarre-se em Jesus e não solte. Nunca solte Jesus, por nada. Porque só em Jesus há salvação. A minha avó não sabia ler nada. Minha avó era da turma da macumba. Quando ela encontrou, eu tinha um tio, que ele tinha quase 30 anos, nunca saiu do quarto, trancado, por causa de demônios. Ninguém podia entrar no quarto, comida por baixo. Um dia foi um pastor lá, que foi o meu pastor. Eu quero entrar. Ela falou: não, ninguém pode entrar. Os demônios aprisionavam a minha família. E ele entrou, pastor Antônio Rodrigues e o pastor Ademir Miranda, que é um médico. Até hoje ele é médico. E a única coisa que eles fizeram foi: em nome de Jesus, você está liberto. E nunca mais o demônio governou a minha família. Agarre-se em Jesus. A minha avó naquele dia aceitou Jesus. Ela me levou a Jesus. E todas as almas que eu ganho hoje são frutos dela. Nunca aprendeu a ler. Nunca despreze uma pessoa porque ela não sabe ler, porque ela não entendeu profundamente. O mais importante é: eu não solto Jesus. Eu estou com Cristo. Ela morreu dizendo: eu estou indo para Jesus, está tudo tranquilo. Que coisa linda é Jesus. Quando a sua alma estiver abatida, agarre-se em Jesus. Quando você estiver angustiado, agarre-se em Jesus. A minha graça te basta. Não é pelo que você faz, é pelo que Ele faz. A graça nos basta. Não merecemos, mas Ele faz. Ele faz. Em Mateus 20, Jesus conta uma parábola, dizendo: no reino dos céus é assim. É semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar os trabalhadores da sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou eles para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse: ide vós também para a vinha, e eu vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindos da hora 1/10, recebeu cada um deles um denário. Ao chegar os primeiros, pensaram que receberiam mais, porque também esses receberam um denário cada um. Nesse momento que a graça ofende as pessoas, Ele mandou pagar de trás para frente. Paga quem chegou por último, primeiro. Os últimos foram os primeiros. Mas ele devia pagar quem chegou primeiro. Ele mandou pagar quem chegou por último. Por quê?
Porque quem chegou primeiro estava olhando. Se eles receberam 1, então nós vamos receber 10. Somos melhores do que eles. Fizemos mais. Somos bons. Precisamos aprender sobre a graça. Ele é bom. Ele é bom. Só temos que fazer o que o nosso Senhor nos mandar fazer. E às vezes ainda seremos servos inúteis. Mas vamos fazer o melhor que nós podemos fazer. Certo é que não devemos nos medir por ninguém. Porque a graça pode nos surpreender a qualquer momento. Ao chegarem os primeiros, pensaram: vamos receber mais. Porque estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa. Algumas pessoas murmuram contra Deus. Porque eu estou doente e ele não. Porque eu perdi tudo e ele não, ele é pior do que eu. E tendo-os recebido, eles murmuravam, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia, estamos mais cansados. Mas o proprietário respondendo disse a um deles: amigo, eu não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai embora, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. É a parábola da graça. Ele trata os seus como ele quer. Ele não tratou todo mundo igual. Ele distribuiu para quem ele quis. Ele provou: não é porque você fez mais. O que eu tratei com você está tratado. Mas eles se dispuseram. Eles vieram. Os últimos nem trabalharam. Por isso é a parábola da graça. Receberam sem merecer. Quantos de nós poderíamos usar de graça com os outros? Não usamos, porque somos dominados pelo fator antigraça. O dia que a graça nos dominar, seremos diferentes. Todos nós. Amém? Vamos orar? Põe-se de pé todos vocês. Nesta oração tem um pedido aqui. Vamos orar pelo Humberto Edman, que está na UTI no Jaime Santos Neto, tio da Neia. Vamos orar? Meu Deus, te louvamos, agradecemos ao Senhor por esta palavra. Eu peço ao Senhor pela vida desse moço que está na UTI, pela vida do Humberto. Nós não conhecemos, não sabemos o motivo, mas o Senhor é um Deus da graça. O Senhor é um Deus poderoso. O Senhor pode tocar nesse moço. O Senhor pode restaurá-lo. A tua graça sempre nos surpreende. Meu Deus, em nome de Jesus, que todos que estão aqui tenham recebido a palavra da graça, que nós possamos viver com esta palavra. Em nome de Jesus. Amém.